Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. Hoje vamos dar sequência à nossa série com resolução de questões de hidrostática. Vamos resolver as questões 8 e 9. Se você não viu a resolução das outras questões, clique nesse card que vai aparecer aí em cima, que é uma playlist com a resolução de todas as questões anteriores. Se não for inscrito em nosso canal, eu já peço que se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa um like para nos ajudar. Vem aí a vinheta do canal e em seguida eu volto para resolver essa questão junto com vocês. Então vamos à leitura da primeira questão de número 8, para depois eu resolvê-la junto com vocês. Questão lá da UFPA. Um corpo pesa 250 newtons em condições normais e 150 newtons em água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Vem a pergunta, o que ele quer? A densidade desse corpo em grama por centímetro cúbico é. Então, vou retirar as informações que me foi dado aqui na questão. Então, me foi dado na questão o peso do corpo, peso em condições normais é o peso real. O peso dentro da água, nós chamamos isso de peso aparente, em virtude do empuxo. A densidade do líquido e ele quer a densidade do corpo. Vamos, então, equacionar o nosso problema. Então, imagine que aqui você tenha a água e o corpo está aqui dentro da água. Neste caso, vai ficar atuando sobre ele as seguintes forças. Na vertical para baixo, nós vamos ter a força peso. Na vertical para cima, nós vamos ter a força de empuxo. Além disso, ainda vai ter a força que eu vou aplicar no corpo para sustentá-lo. É o que nós chamamos de peso aparente. Observando essa ilustração, é fácil concluir que as forças que atuam para cima têm módulo igual à força que atua para baixo, para que o corpo fique em equilíbrio. Assim sendo, o empuxo mais o peso aparente é igual ao peso do corpo. Se eu isolar o empuxo nessa equação, fica então, o empuxo é igual ao peso menos o peso aparente. Mas a gente já viu nas nossas aulas, nos vídeos anteriores, que o empuxo é o produto da densidade do líquido, gravidade e volume do líquido deslocado. Então, substituindo na igualdade, temos essa relação. O que nós queremos no problema é a densidade do corpo. O volume nós não temos, que o volume do líquido deslocado seria igual ao volume do corpo. Mas eu posso encontrar uma equação que relacione a massa desse corpo com a sua densidade da seguinte forma. Então, sabemos que a densidade é a razão entre a massa e o volume. Se eu quero volume, passo para o primeiro membro, isso aqui vai dividindo. Fica a massa do corpo dividido por densidade do corpo. Lembre-se que, como o corpo está totalmente imerso no líquido, o volume do líquido deslocado vai ser exatamente igual ao volume do corpo. Então, eu posso substituir esse volume do corpo aqui por essa expressãozinha aqui. E vamos ter a seguinte relação. E vejam que agora, aqui no numerador, apareceu o produto massa vezes a aceleração da gravidade. Massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, isso me dá o peso do corpo. Posso agora reescrever essa relação da seguinte forma. Densidade do líquido dividida por densidade do corpo vezes o peso do corpo, isso é igual ao peso do corpo, peso real, menos o peso aparente. Observe que aqui eu tenho exatamente as informações de que preciso para encontrar a densidade do corpo, que é o que ele quer. E veja, como o peso está em Newton, ficaria Newton dos dois lados da igualdade, eu vou cortar essa unidade, vai sobrar exatamente grama por centímetro cúbico, que é isso que ele quer no problema. Então, vamos trocar essas letras por números, ficando então com a seguinte igualdade. Densidade do líquido é 1 dividido por densidade do corpo, é o que eu quero, vezes o peso do corpo, que é 250, isso é igual ao peso do corpo, que é 250, menos o peso aparente, que foi 150. Resolvendo isso aqui vai ser igual 250 menos 150 dá 100. Esse D dividindo passa a multiplicar. E 250 vezes 1, 250. Como eu quero o valor de D, esse 100 está multiplicando, passa a dividir. 250 agora eu divido por 100 e obtenho a resposta da minha questão, que vale 2,5 gramas por centímetros cúbicos. E a minha resposta a essa questão seria o item B, de bolo. Muito bem, resolvemos a questão de número 8. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. E se gostarem e compreenderam, deixem um like. Vamos responder agora a questão de número 9. Não saiam daí. A nossa questão aqui trata do princípio de Pascal da prensa hidráulica. Diz, uma prensa hidráulica possui dois êmbolos de áreas A1 e A2. Bem, o trabalho que devemos empregar para levantar um corpo de massa M em A1, fazendo-se uma força F em A2,
a fim de que tal corpo suba uma altura H é. Então ele está perguntando qual o trabalho que eu vou realizar para fazer com que eu aplique uma força em um dos êmbolos, no êmbolo de área menor, e aí o corpo suba no êmbolo de área maior. Vamos então mostrar isso aqui através de um desenho. Então, aqui eu tinha os êmbolos no mesmo nível, apliquei uma força F1 aqui, baixei o êmbolo menor, de área menor, área A1, e fiz com que o corpo subisse lá no êmbolo de área maior. Como os líquidos são incompressíveis, vocês devem concordar que o volume de líquido que foi deslocado do lado esquerdo foi exatamente igual ao volume do líquido que subiu do lado direito. E pelo princípio de Pascal, o aumento de pressão nesse ponto se transmite para todos os pontos do líquido. Vamos então fazer o seguinte. Esse êmbolo do lado esquerdo sofreu um deslocamento que eu estou chamando de D1, enquanto que o êmbolo do lado direito sofreu um deslocamento que eu estou chamando de D2 para cima. Como os volumes são iguais, eu posso escrever que o volume do líquido deslocado pelo êmbolo 1 é exatamente igual ao volume do líquido deslocado pelo êmbolo 2. Mas lembrando da matemática elementar, que volume nada mais é, no caso os êmbolos aqui têm formato cilíndrico, nada mais é do que o produto da área da base vezes a altura. Então, posso dizer que esse volume do êmbolo 1 vai ser a área do êmbolo 1 vezes o deslocamento D1, enquanto que lá no êmbolo 2 vai ser a área do êmbolo 2 vezes o deslocamento do êmbolo 2. Vamos colocar os termos que tem área no primeiro membro, os que não tem, vamos deixar no segundo. Então, posso escrever assim. A área 2 multiplicando vai para o primeiro membro dividindo, o deslocamento D1 multiplicando no primeiro membro vai para o segundo membro dividindo. Mas você deve estar aí agora se questionando, professor, mas essa questão é uma questão teórica, não envolve cálculo. Por que bexiga tu está fazendo essas contas aí? Vocês já sabem, claro, a maioria de vocês vem dessa videoaula, já devem saber que da aula anterior eu falei que a prensa hidráulica era um dispositivo multiplicador de força, porém conservador de energia. Ou seja, eu já sei que a energia vai se conservar. A energia que vai ser gasta no primeiro êmbolo é igual à energia gasta no segundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que matematicamente, eu quero provar matematicamente que isso é verdade. Ora, da aula anterior de prensa hidráulica, vocês viram a seguinte relação. Força F1 sobre a área 1 é igual a força F2 sobre a área 2, já que as pressões se conservam, são iguais, perdão. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar as áreas, vamos escrever áreas de um lado e força de outro, ficando então assim a minha relação. Força F1 dividido por força F2 igual a área A1 dividido por área A2. Ora, mas nós acabamos de encontrar uma relação que diz que área 1 sobre área 2 é a mesma coisa que deslocamento 2 sobre deslocamento 1. Vamos substituir isso aqui. Ficaremos com a seguinte relação. No lugar da área 1 sobre a área 2, eu escrevi deslocamento 2 sobre deslocamento 1. Agora eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E vou ficar com a seguinte relação. Força 1 vezes o deslocamento D1 igual a força 2 vezes o deslocamento D2. Pessoal, peraí, professor, mas lá da mecânica, quando vocês estudaram o trabalho da força mecânica, vocês viram que o trabalho, que é representado por essa letra grega chamada de tal, ele é dado como sendo o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essas duas forças. Como aqui a força foi na vertical e o deslocamento também, o ângulo aqui é zero. Como o cosseno de zero é 1, fica só força vezes deslocamento. Opa, então força 1 vezes o deslocamento 1 me dá o trabalho do êmbolo 1. Assim como a força 2 vezes o deslocamento 2 vai me dar o trabalho no êmbolo 2. Lembre-se que trabalho é a medida da energia transferida por uma força para que haja um deslocamento. Ou seja, eu concluo aqui que as energias no êmbolo 1 e no êmbolo 2 são iguais. E aí eu posso marcar a minha opção correta, que vai ser o item C de Chicão. O trabalho realizado será o mesmo nos dois êmbolos. E com isso nós concluímos essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Se gostaram e entenderam, inscrevam-se no canal, deixem um like e ative o sino de notificações. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.